Olá, este episódio nasce de um lugar muito pessoal. Nasce de mim para mim, porque ultimamente tenho andado um pouco adormecida, a deixar a vida acontecer em piloto automático, sem intenção. E preciso me lembrar que a vida não acontece só lá fora, ela começa dentro de mim. Se estás a ouvir isto, talvez também precises te lembrar. Hoje caminhamos juntas. Este episódio não nasce de um lugar de sabedoria absoluta de tudo. Não é um manual técnico, nem uma promessa mágica de transformação instantânea. É, acima de tudo, uma partilha. E para vos ser muito sincero, um desafio da minha terapeuta. Gravo num momento em que eu também preciso me lembrar daquilo que eu sou capaz. Preciso voltar ao meu centro, ao meu brilho. Há aquela confiança silenciosa que já senti tantas vezes, mas que por vezes se esconde atrás do cansaço, da dúvida, da pressa da vida. Vamos ser sinceros, estamos todos com pressa. Queremos encontrar um amor, a oportunidade de trabalho perfeita, atingir certos objetivos. E falo por mim, que estou nos meus 20, quase com 30, e eu sinto que a vida está a passar muito depressa. E que quero atingir todos os meus objetivos como se a minha vida fosse acabar amanhã. E eu não falo sequer das pessoas só que têm 20 e estão a caminhar para os 30 e estão a sentir a urgência da vida. Estamos todos a viver numa sociedade que está fast-paced, não apreciamos os momentos presentes, não nos conseguimos focar no presente, estamos sempre à procura da próxima coisa, do próximo objetivo. E mesmo quando atingimos esses objetivos, nem sequer tiramos uns dias para sentir aquela gratidão, para sentir aquela alegria de atingirmos aquele objetivo. E muitas vezes foi um objetivo pelo qual trabalhamos imenso, lutamos imenso, de repente noites mal dormidas, a pensar naquilo. E agora conseguimos, ok, move on, what's next? Portanto, lá está. Este episódio é por isso também um presente para mim mesma, um lembrete. A manifestação entrou na minha vida de uma forma muito despretensiosa. Tinha terminado, portanto, a minha licenciatura, tinha terminado também o meu primeiro ano de mestrado, estava à procura de um estágio, algo simples. Sinceramente, eu queria ganhar dinheiro, começar a sentir que estava a avançar na vida. Mas por mais que tentasse, nada resultava, fui passando de fase, entrevistas, esperas, a sentir-me super rejeitada de oportunidades de estágio, que eu devo ser muito sincera, que nem estavam alinhadas com aquilo que eu gostava de fazer, minimamente sequer. Mas pronto, aquela sensação de rejeição e de ver os meus amigos a conseguir estágio, e passava a primeira fase do estágio e não tinha conseguido estágio, entra uma época especial de estágio, porque na altura estávamos ainda em 2020 durante o Covid, portanto eles abriram uma fase extraordinária de estágio. Tentei, não consegui, e a caminho da terceira fase de estágio naquele ano, portanto uma terceira fase de candidaturas, cruzei-me com o conteúdo sobre manifestação e energia. Epá, decidi experimentar, não tinha muito a perder, não é? Não é como se tivéssemos muito para fazer em casa, a verdade seja dita. Uma estudante que estava a caminhar para o segundo ano de mestrado, que estava desempregada e a morar com os pais, não é como se tivesse muito para fazer, vamos ser completamente honestos. Portanto, não tinha muito a perder. Não tinha. Opa, e é assim, o mais curioso é que a oferta de estágio que eu viria a aceitar nem sequer existia na altura. Portanto, não era uma oferta que estava disponível no portal e que eu pudesse olhar e inspirar-me naquilo, não. Comecei a fazer uma pequena prática, fazia meditações guiadas de visualização. Na altura tinha encontrado alguns vídeos no YouTube com meditação guiada, precisamente para visualizar e imaginar aqui cenários, portanto, que iam de encontro àquilo que estávamos a tentar manifestar. Portanto, sim, fazia meditações guiadas de visualização e também escrevia num diário como se aquilo já estivesse a acontecer na minha cabeça. E é assim, na minha cabeça estava, não havia alternativa. Pouco depois surgiu uma oportunidade que encaixava exatamente com aquilo que eu tinha visualizado. Foi como se a realidade estivesse a moldar a energia que eu estava a emitir. E o mais interessante é que não foi uma coincidência isolada. Comecei a reparar que toda vez que eu me alinhava com clareza, leveza e intenção, as coisas fluíam. Às vezes mais depressa, outras vezes com mais tempo, mas fluíam. E lá está, este episódio é uma forma também de voltar a este espaço. Quero que seja uma coisa leve, prática e acima de tudo verdadeira. Não preciso que acredites em tudo, só te convido a experimentar.
a brincar com energia, a observar como te sentes, quando te permites criar a partir de um lugar que vem dentro de ti, de um lugar novo que vem de dentro de ti. Se estás aqui, talvez também sintas que é hora de mudar algo. E este também lembrete. Talvez seja o teu também. Antes de aprofundarmos, eu queria falar em 3 armadilhas do ego na manifestação. A primeira, e eu posso-vos dizer que eu sou muito culpada dessas 3 armadilhas, a primeira que eu quero mencionar é querer controlar o tempo. A pressa é uma forma subtil de dizermos ao universo: eu não confio. E a vibração da pressa só fecha caminhos. A segunda é a opção com o como. O como pertence ao universo não é nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é manter o nosso sim aberto, mais nada. O como não interessa. Não é suposto sabermos os passos todos. Isto é uma responsabilidade do universo, não é nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é só confiar na nossa frequência, mais nada, mas temos aquela mania que não só, mas quando é que vai chegar, como é que vai chegar, e depois começamos a criar, muitas vezes, crenças limitadoras no como. Portanto, imagina, quero conhecer o amor da minha vida, mas não vou conhecer assim, nem assim, nem assim. Imagina neste contexto ou naquele. Portanto, já estamos aqui a tentar controlar o como. Não é nossa responsabilidade. Confia só que vai acontecer. Portanto, a terceira armadilha do ego que eu quero mencionar é o ficar presa, mas eu ainda não tenho. Sempre que repetes, mas quando é que isto vai acontecer? Estás a vibrar a ausência. E a ausência atrai, adivinha, mais ausência. A prática é começar a vibrar como se já estivesse aqui, como se a tua alma já soubesse que vai acontecer. Foi como eu disse, penso eu, agora estou na dúvida. Mas não há alternativa. Pensa só, não há alternativa. Vai acontecer. Confia. Não te preocupes com o quando, com o como e porque é que ainda não chegou. Acredita quando libertas essa necessidade de controlar todos esses fatores, simplesmente acontece. E quando acontece, e eu digo isto por experiência própria, e quando acontece tu percebes porque é que todas as outras tentativas não deram certo. Tu entendes, tu compreendes, portanto só aceita. Existiram 2 práticas que me ajudaram a mudar completamente a forma como eu me sentia, e foi isso. Foi a forma como eu me sentia que começou a mudar a minha realidade. Porque o truque não está em repetir o nosso desejo 1000 vezes, em pedir assim com muita força. Está em sentir como se já estivéssemos a viver aquilo que desejamos. Não foi só pensar, mas imaginar ao pormenor, criar no meu corpo aquela experiência. Portanto, uma das técnicas que utilizava era efetivamente a visualização. Para isso, eu utilizava meditação guiada com visualização. Era uma forma de me ajudar a concentrar e durante ali uns minutos ficar ali naquele espaço mental, imaginar todo este cenário. Porque lá está, sinceramente não se trata apenas de ver imagens bonitas na nossa cabeça. Trata-se de criar quase como uma espécie de memória emocional antecipada. Eu fechava os olhos e começava a imaginar a minha rotina ideal. Mas não era uma coisa vaga. Eu imaginava o ambiente com detalhe. Lembro-me de imaginar a minha rotina da manhã, as horas que eu acordava, o descer até à cozinha, o beber o meu café, a forma como eu me deslocava para o trabalho, as roupas que eu escolhia para ir para o trabalho, a forma como eu me sentia a entrar no meu espaço de trabalho, a conviver com os meus colegas. Eu lembro-me de ir ao ponto, ao pormenor, de visualizar que às 10 da manhã eu saía com os meus colegas para tomar café, não sei o quê, coisas assim do género. Lembro-me, lá está, de visualizar a luz do dia entrar para a janela, as tarefas que eu executava, os e-mails que eu mandava, imaginava isso tudo e sobretudo sentia no meu corpo aquela sensação de satisfação, a sensação de leveza no peito, e durante uns minutos é como se eu já estivesse lá. Eu usava muitas vezes como eu estava a dizer, um vídeo de visualização guiada que me ajudava a entrar nesse estado. Posso deixar o link desse vídeo na descrição do episódio, caso queiram experimentar também. Mas lá está, essa prática ensinou-me a vibrar, ou melhor, ajudou-me a vibrar o que eu queria antes de o ver acontecer.
E o mais curioso é que as coisas começaram mesmo a mudar, começaram a alinhar-se com mais facilidade, a minha energia já estava lá. A realidade só teve de encontrar. A outra prática, portanto, técnica que eu utilizava para isto era efetivamente fazer journaling. Eu utilizava estas duas técnicas em conjunto, portanto, eu, numa primeira fase, fazia journaling e escrevia, lá está, não como uma lista de desejos, mas como um diário escrito no presente. Como se aquilo que eu queria viver no futuro já estivesse a acontecer. Eu lembro perfeitamente de escrever dia 1, dia 2, dia 3, e eu naquelas páginas descrevia a minha rotina diária. A hora que eu acordava, o pequeno almoço que eu tomava, a rotina que eu, portanto, a deslocação para o trabalho, a rotina no trabalho, a rotina com os meus colegas, a forma como eu me sentia. Senti-me hoje, por exemplo, tão feliz de estar com os meus colegas, porque eles são, digamos, agora também não me estou a lembrar exatamente, mas algo assim do género, como sentia-me super bem com os meus colegas, são super divertidos, é muito bom trabalhar com eles, o ambiente é agradável, porque lá está, não era só as tarefas que eu executava, mas a forma como eu me sentia nesse espaço. E então eu colocava isto nas páginas e depois então avançava para a meditação guiada, com visualização, e então eu utilizava estas duas ferramentas em conjunto. E pronto, lá está, na altura eu estava à procura de um estágio e todos os dias, durante 30 dias, eu escrevia como se eu já tivesse começado este novo capítulo. Descrevia a minha rotina, a que horas acordava, como a minha rotina matinal era antes do trabalho, pronto, tudo isto que eu estava a dizer anteriormente. E lá está, não era sobre grandes conquistas, era sobre eu entrar na vibração daquela rotina que eu desejava viver. A confiança, a satisfação com o cotidiano, peço desculpa, com as tarefas que eu executava, a alegria, o bom ambiente, a pacificidade do ambiente em que eu trabalhava, porque isto era muito importante para mim. Era muito importante para mim estar num trabalho não só que se alinhava com algumas tarefas que eu tinha estabelecido mentalmente que eu gostava de executar, mas que também, lá está, também um ambiente de trabalho que me proporcionasse um espaço leve, porque eu não queria trabalhar com pessoas complicadas, quem quer, não é? Mas então eu cheguei a esse ponto de imaginar como é que os meus futuros colegas seriam. E aos poucos a minha energia começou a habituar-se a essa nova frequência, o corpo começou a acreditar, e o universo respondeu. Lá está, escrever também ajuda a criar por dentro, e não só escrever, mas também a visualizar, mas ajuda a criar por dentro um espaço para o que nós queremos por fora. Ou seja, é quase como um treino vibracional e também um reencontro com a nossa própria capacidade de criar. Porque lá está, o universo não cria sozinho. Nós somos co-criadores com o universo e muitas vezes nós esquecemos disso. E nós todos os dias nós estamos a co-criar com o universo. O problema é quando nós não fazemos isso de uma forma consciente, porque se estamos diariamente com medo, com receio, com escassez, com esse tipo portanto, de sensações e de emoções e de crenças e de pensamentos, vamos estar a manifestar isto na nossa vida, a verdade é esta. Mas se começarmos a encontrar entusiasmo e alegria e gratidão nas coisas, as coisas começam-se a alinhar. Porque lá está, nós também não podemos manifestar sentindo, lá está, tipo, imaginem, quero manifestar amor, mas no fundo sinto-me extremamente rejeitada, imaginamos. Quero manifestar aqui um trabalho, para mim seria um trabalho de sonho, digamos, ou algo assim do género, mas por dentro eu acho que nunca vou conseguir. Portanto, temos que sentir no nosso corpo a frequência que é, lá está, é a frequência, está-me a faltar agora o termo, vou ser muito sincera, a frequência equivalente àquilo que nós queremos atrair para a nossa vida. Portanto, lá está, essas foram as duas ferramentas que eu utilizei e para mim funcionaram muito bem na altura, e foi como eu mencionei anteriormente, este episódio também é um lembrete para mim, porque eu também preciso me lembrar disto novamente, também um bocadinho em piloto automático como muitos de nós, mas lá está,
antes de terminarmos o episódio, eu gostaria de fazer um pequeno exercício guiado convosco. Só para brincarmos aqui um bocadinho com a energia. Só um pequeno exercício for fun. Se puderes, fecha os olhos. Ou melhor, por favor, fecha os olhos. Respira fundo. Inspira. Expira. Mais uma vez, inspira. E expira. E mais uma vez, inspira. E expira. Relaxa. Agora visualiza uma rosa branca. Repara nos detalhes. As pétalas, a textura suave, a cor branca luminosa. Sente o cheiro da rosa. Imagina o toque da rosa nos teus dedos. Aquele toque que é delicado, mas fresco. Vê como a rosa brilha quando o sol bate nela. Sorri para esta imagem. Cria dentro de ti a sensação de ver esta rosa, como se ela estivesse mesmo à tua frente. Sente-a como tua, ela é tua. E agora é a parte mais importante de qualquer manifestação. Deixa-a ir. Sem esforço, sem pressa e sem apego. Nos próximos dias observa. Talvez encontres uma rosa branca pelo caminho, num jardim, numa imagem, numa frase, ou até mesmo num sonho. Se isto acontecer, por favor, conta-me. Gostaria muito de saber mesmo. Gostaria mesmo muito de saber. E hoje, mais do que nunca, eu precisava mesmo me lembrar que a minha realidade não muda porque a força. Ela muda quando a energia muda. Não estou à espera de sinais, sou sinal. Aquilo que cultivo por dentro começa a mudar o que vejo por fora. Obrigada por teres caminhado comigo neste episódio. Volta sempre que precisares lembrar. Estás a criar, mesmo agora, mesmo em silêncio. Até breve.